Boa noite a todos. Dando então continuidade aos nossos estudos da noite, do livro da Esperança, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, a lição de hoje tem o título Bênção Maior. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. São palavras de Jesus, a anotação de Mateus no capítulo 13, versículo 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, tem uma pequena explanação de um benfeitor espiritual e diz o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente de vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, aqui nos está dando a orientação de que devemos cuidar da nossa alma como cuidamos do nosso corpo. E Emmanuel, então, nos fala, nesse texto, explanando esse texto do Evangelho, nos diz Emmanuel: teu corpo, tua bênção maior. Realmente o nosso corpo é uma dádiva de Deus, é uma bênção termos novamente esse corpo físico para aqui manifestar as nossas melhorias, o nosso comportamento agora direcionado nas lições do Evangelho de Jesus. Vencermos então as nossas imensas dificuldades num novo corpo. Numa outra existência cometemos desatinos e agora novamente no corpo temos a oportunidade de renovar o nosso viver, modificar a nossa alma, né? E para isso é necessário cuidado com esse corpo, que é uma bênção de Deus para todos nós. E continua Emmanuel dizendo: auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Ou seja, ajudar, assistir, contribuir com cuidado, para que esse corpo também nos auxilie com segurança. Porque se não cuidarmos do nosso corpo, ele adoece e teremos menos tempo no corpo físico. Se pedimos 80, 90, 40 ou 50, dependendo das nossas necessidades espirituais, muitas vezes, sem o cuidado preciso desse corpo, vivemos menos tempo no corpo físico. Ao invés de 80, poderemos ter 50, 60, enfim, o cuidado com o corpo se faz necessário. E da mesma forma, o cuidado com a nossa alma. Continua Emmanuel dizendo: educa-o para que te apoie a educação necessária. Então, muitas vezes nós dizemos que os nossos males ou as nossas dificuldades é porque a nossa carne é fraca. Não. É a nossa alma que ainda é imperfeita, é a nossa alma que ainda traz vestígios de outra existência. Trazemos conosco os erros ainda esculpidos na nossa alma para corrigir aqui no corpo. Então, as dificuldades que trazemos não é do corpo, mas sim da nossa alma. Daí a necessidade de irmos nos educando. Então, trazemos arraigado dentro de nós, quando reencarnamos, inculpimos no nosso corpo os vestígios do passado. Então, os sentimentos não bons, a mágoa, o ódio, os vícios, muitas vezes da bebida, do cigarro, do falatório,
das críticas, das condenações, são vícios que nós trazemos e esculpidos no nosso corpo físico. E aí é a necessidade dessa educação, nos diz Emmanuel. Devemos então nos educar, nos corrigirmos, porque ao corrigir o nosso corpo, vamos também educando a nossa alma. Ao vencer as tentações que está esculpida dentro de nós, porque diz o Evangelho que nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, com aquilo que nós trazemos dentro de nós. Como disse Jesus, o mal que nos faz mal não é o mal que está fora, mas é o mal que está dentro de nós. Então, nos educando, nós vamos também educando os nossos órgãos, que são vivos, diz Emmanuel, e educáveis. Os nossos órgãos físicos. Continua Emmanuel dizendo: cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Então, cabine de comando, de direção, é o nosso corpo, né? Conseguimos dirigir, manipular esses órgãos, esse corpo, os nossos membros físicos, expedindo ordens, sugestões. Cada pensamento nosso, cada atitude nossa, primeiro a gente comanda ao movimento dos braços, das mãos, né, do andar rápido, do andar devagar, do correr ou de parar. São comandos que nós expelimos ao nosso corpo. O nosso espírito, a nossa alma comanda esse corpo. E são esses comandos, essas sugestões que modificam e que restauram esse pedaço de globo, porque cada um de nós somos um mundo diferente do outro. Ninguém é igual. Os pensamentos, as atitudes, enfim, somos cada um globo em que respiramos, ou seja, um mundo diferente do outro. Continua Emmanuel: escorro, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Escopro é aquele instrumento de aço cortante que modela o metal puro e também a pedra, a lavrar a pedra, ou seja, é o buril. E é com esse buril que nós vamos burilando essa matéria densa, que é o nosso corpo físico, a fim de convertê-la em amparo e alegria àqueles que nos cercam. Então, as dores, as dificuldades, os momentos difíceis, são eles oportunidades de irmos aprendendo a burilar os nossos sentimentos íntimos, a vencer as dificuldades que trazemos. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, que nós devemos realizar em nós mesmos, burilando os nossos sentimentos, vencendo as nossas paixões, a mágoa que tanto nos faz sofrer, o orgulho, o egoísmo, esses sentimentos que têm levado-nos às maiores quedas. Então, o mal, como disse Jesus, realmente que nos faz mal, não está fora de nós, está dentro. E muitas vezes culpamos fora as pessoas que comungam o dia a dia conosco pelos nossos erros, pelos atritos, pelas dificuldades que enfrentamos. Não, na verdade somos nós que precisamos nos educar e aprender a solucionar os problemas com o amor, como nos ensinara Jesus, usando a paciência, a bondade, a tolerância, né? A compreensão, ver no irmão as dificuldades que ele traz e nos colocarmos no lugar dele. Então, aquele que sabe um pouco mais deve ajudar aquele que sabe menos, né? E continua Emmanuel dizendo: pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Então, nós utilizamos, né, da pena para gravar, para escrever, né, os nossos pontos de vistas que brilham no nosso cérebro, assimilando ou captando assim a inspiração dos benfeitores espirituais. Então, é necessário que façamos essa limpeza íntima dentro de nós para captarmos as inspirações superiores. Como vamos
captar bons pensamentos se trazemos o nosso íntimo cheio de mágoa, de ódio, de crítica ferina aos nossos irmãos. Disse Jesus que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Então nós abrigamos dentro de nós quem nós queremos. Queremos ser luz? Vamos abrigar o bem, vamos trabalhar para que o bem cresça e floresça dentro de nós. Fazermos então a nossa luz brilhar diante dos homens, como nos diz Jesus, para que a paz se estabeleça em nós e naqueles que nos cercam. Alijar as trevas de dentro de nós exige esforço. Vencer a nossa língua ferina, não é? Os nossos sentimentos de crítica, de condenação aos nossos irmãos, não é uma tarefa que se faz da noite para o dia, porque trazemos dentro de nós há milênios esses sentimentos não bons, e muitas vezes vai-se várias reencarnações para conseguirmos modificar esses sentimentos dentro de nós. Então é necessário esforço e muito trabalho. Continua Emmanuel dizendo: Lira, podes tanger-lhes as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Então, lira é um antigo instrumento musical. Então, da mesma forma que esse instrumento tange ou através das suas cordas tocadas, traz músicas liriais, composições belíssimas de paz, né? Assim também nós devemos tanger as cordas do nosso sentimento íntimo e compor a melodia verbal que se faça jubilosa ou se faça completa na nossa renovação e assim auxiliando aqueles que nos escutem. Então, os nossos sentimentos íntimos é necessário tanger, ou seja, construir, não é? Sentimentos de paz, de amor. E somente cada um de nós poderá fazer isso. Ninguém poderá fazer por nós. É um trabalho nosso. E muitas vezes nós pedimos a Deus que nos ajude a ser pessoas melhores, mas o que estamos fazendo para ser essas pessoas melhores? Como estamos trabalhando o nosso íntimo para que essa transformação, essa mudança comportamental aconteça? Estou trabalhando para edificar o reino de Deus dentro de mim? Estou procurando compreender o meu irmão? Estou procurando ter paciência, conquistar a paz dentro de mim mesmo? É tarefa que nos cabe a cada um. Então Deus nos ajuda, mas temos que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é essa, de trabalho constante para vencer as más tendências que trazemos dentro de nós. Santuário, diz Emmanuel, fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir ou formar o jardim da família em que situas os filhos do coração. Então, nesse santuário íntimo, né, que somos, é onde Deus deve habitar dentro de nós, devemos fazer desse santuário o lar da vivência, aurindo ou absorvendo forças para sonhar e construir o bem dentro de nós, formar o jardim da família em que nós nos situamos, aonde ela está, filhos do nosso coração, né? Então está na nossa capacidade de mudança, de transformação, de equilíbrio das nossas emoções, construir esse santuário íntimo dentro de nós, onde Deus deve habitar em nossos corações. Teu corpo, diz Emmanuel, tua bênção maior. Então, a nossa maior bênção, né, é o nosso corpo físico. Que Deus nos proporciona nesse corpo construir uma nova etapa na nossa condição evolutiva. Aurir forças
para ser pessoas melhores cada dia. Sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje. E diz Emmanuel: a quem o acuse o corpo, pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que menosprezam e injuriam a utilidade. Então, muitos há que acusem o corpo pelos crimes cometidos, ou pela alucinação, pelo delírio, né, que naquele momento se faz, ou do vício, como se aqui o carro devesse pagar, ou seja, se o corpo fosse o culpado pelos desatinos cometidos em obediência ao espírito que o habita. Porque nada fazemos, nada realizamos sem o comando do nosso espírito. Porque esse corpo sem espírito é um monte de carne que apodrece. Então só temos condições de manipular esse corpo enquanto estamos aqui reencarnados. Enquanto estamos vivos, na linguajar de alguns. Reencarnados nesse corpo, ele nos obedece. O nosso espírito, a nossa alma comanda esse corpo. Então, quem deve pagar é o corpo? Não, é a alma. Por enquanto ainda escrava, né? Ou seja, manipulada, presa nesse corpo físico. E o corpo então retrata, na maioria das vezes, ou todas as vezes, os desatinos da alma. E aí, como vimos ainda há pouco, os renascimentos defeituosos, muitas vezes sem o poder usar a voz, sem poder usar a inteligência num corpo idiota. No passado, utilizamos mal esse corpo, que é para nós uma bênção. E no utilizar mal, retornamos com o agravo das nossas faltas cometidas. E aí então, para modificarmos, para remodelarmos esses sentimentos em nós, na nossa alma, pedimos um corpo com tais dificuldades, para então aprendermos agora a sermos pessoas melhores. E nesses momentos, então, a meditação, né, que se faz presente. Por que nasci desta forma? Porque pelo esquecimento nós não lembramos, porque senão como teríamos o mérito da melhoria? Né? Aí então o trabalho, o esforço para vencermos a nós mesmos. Então os assaltos, como eles dizem aqui, da cólera que nos assaltam, não é do corpo, é da alma. Então o corpo apenas obedece. Da mesma forma que muitas vezes culpamos as dificuldades, as tantas temeridades que acontecem agora com a nova tecnologia, como se a tecnologia fosse a culpada pelos desatinos que cometemos. Então somos nós que não sabemos usar essa tecnologia em favor do bem. Utilizamos no mal. Criticamos, condenamos, difamamos os nossos irmãos com maiores facilidade em questão de segundos, quando deveríamos utilizar para levar a paz, a segurança para todos, a utilidade para todos nós. Vemos o quanto é bom, rapidinho se tem notícias dos familiares, né? Rapidamente, em questão de segundos, mas nós utilizamos, a maioria das vezes, para criticar, para condenar, para maltratar, para disseminar as dificuldades de outrens. Quando deveríamos orar, pedir a Deus por aqueles que ainda não despertaram a consciência. E Emmanuel nos diz: considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Então, se hoje temos um corpo
que não nos possibilita ter uma inteligência mais aguçada, não é culpa do corpo e nem dos órgãos. É da alma, do espírito que habita esse corpo. É as condições que ele traz para se melhorar, para se renovar. Como vemos, crianças aí de 5, 6 anos com uma inteligência aguçadíssima, já com uma mente de um cientista renomado, né? Então, a alma já está se elevando, se melhorando. Assim, quando temos dificuldades nesse campo da inteligência. Inteligência que no seio da terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Quando crianças, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência aos poucos, no colo da mãe, nos ensinando a usar os talheres, nos ensinando a dizer as primeiras palavras, aprender as primeiras palavras, a dar os primeiros passos, e se aprende com muita facilidade. Vai se desenvolvendo a inteligência aos poucos. E assim também nós, que agora temos dificuldades para aprender, para gravar as coisas na nossa mente. Culpa do corpo? Não. A culpa é da nossa alma imperfeita, e por isso aqui estamos, para vencer essas dificuldades, sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E depende somente de nós, se aproveitarmos o tempo, se aproveitarmos as oportunidades que temos para nos melhorar, para santificar a nossa alma, para vencer as imperfeições que nós trazemos, nós vamos com certeza sairmos daqui caminhando ou subindo um degrauzinho no caminho da nossa evolução. E finaliza Emmanuel dizendo: para que lhes perceba a grandeza na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com 2 pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo, 2 hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho, e uma antena em que a luz do pensamento chameja, vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Veja bem, para que nós possamos perceber então essa grandeza desse instrumento vivo que é o nosso corpo, para o nosso progresso moral e espiritual. Basta observar, ele diz, né, a nossa condição de estrela nascitura, ou seja, aquela estrela que não nasceu ainda. Então a estrela brilha. Nós estamos a caminho de fazer essa luz brilhar em nós. E para isso, aqui nós estamos, presos a esse solo, trazendo braços para o trabalho. Que bênção que é o trabalho. Os pés que nos chumbam o solo para que possamos caminhar e realizar as nossas atividades. Uma mente aqui, diz ele, que é essa luz do pensamento, essa antena que é o nosso pensamento, que pode se ligar ao céu se nós quisermos. Muitas vezes permanecemos aqui, botamos um guarda-chuva e não deixamos que as mensagens diretas do Pai adentre o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico, recebendo as inspirações necessárias para o nosso crescimento, para a nossa perfeição moral, para nos conduzirmos diante aqui uns dos outros, com paz, com serenidade, com equilíbrio das nossas emoções, realizar as nossas tarefas no campo do trabalho com amor, vendo em tudo a bênção de Deus a nos conduzir, a mão divina a nos orientar os passos, Jesus a nos inspirar. Ele disse que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco, não nos abandonaria. Então, nos momentos difíceis, nos momentos tormentosos, Jesus a nos inspirar a calma,
a compreensão, a oração, que é o lenitivo, é o remédio que nos auxilia a curarmos a nossa alma, a balsamizar as nossas dores, as nossas angústias e as nossas aflições. E Emmanuel ainda continua nos dizendo, no livro Coragem, que nós devemos estar atentos ao imperativo, ou seja, à necessidade da nossa elevação espiritual. E convém destacar, então, diz ele, tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. Então, aí ele faz aqui uma comparação. Nós procuramos odontólogos distintos para o trabalho, ou seja, para o tratamento dentário. Diariamente vamos procurar um dentista para cuidar dos nossos dentes, diz ele. Urge, ou seja, é necessário ao mesmo tempo aprimorar, diz ele, a palavra, a fim que o verbo não se nos faça azorrague na boca, ou seja, que não seja chicote na nossa boca falando mal dos outros. E então ele traça um roteiro para que a gente vá se corrigindo a nossa alma, utilizando esse corpo que ora nós temos, com as bênçãos de Deus. Consultas, diz ele, otorrinos, oculistas e otorrinos diversos para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, diz ele, é forçoso, ou seja, é necessário aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança que estamos começando a alimentar dentro de nós. Então, o cuidado que nós devemos ter com o que ouvimos, com o que falamos, aprender a ouvir, a discernir o bem do mal, o belo do não belo. E aí diz ele, buscas o ortopedista para socorro dos pés quando desajustados. É isso que fazemos. Imperioso, igualmente, orientar os próprios passos na direção do bem. Então, veja bem o cuidado que nós devemos ter, da mesma forma com o corpo, também com a nossa alma, que é conduzida, o corpo é conduzido pelo nosso espírito, ou seja, pela nossa alma. Então, o cuidado que nós devemos ter. Solicitas amparo ao cardiologista para sanar desacertos do campo circulatório. De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração. É preciso manter o nosso coração sereno, vendo em tudo as bênçãos de Deus, abençoando aqueles que nos cercam, ao invés da mágoa, usar o antídoto da oração, envolvendo os nossos irmãos, aqueles que não comungam com as nossas ideias, com os nossos ideais. Cada um de nós somos um mundo diferente. Então, cada um de nós estamos numa escala evolutiva diferente um do outro. E ele diz, contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates para que te assegurem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza. Então, o cuidado que nós temos com a nossa vestimenta. Necessário da mesma sorte que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. Então, da mesma forma que nós aprimoramos as nossas vestes, queremos estar melhores vestidos, também na nossa fala com os outros, no tratamento uns com os outros, deixarmos de ser grosseiros, mal educados muitas vezes, irritados outras vezes, né? Então aprendermos a usar a bondade, a doçura no falar, né? Enfim, educação para todos nós. Diz ele, o zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos construir a própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera, ou rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle
e educação. Então, é um trabalho que nós devemos realizar em nós mesmos. Não tem como alguém fazer e realizar por nós. E mais em outra lição, ele nos convida a orar pelos nossos órgãos íntimos, os nossos órgãos físicos, pelo nosso coração, abençoar as nossas mãos, os nossos braços que trabalham, né? A nossa voz que podemos dirigir aos outros, o nosso pensamento, enfim, todo o nosso corpo físico, diz Emmanuel que devemos usar da oração, abençoando o nosso corpo. E é coisa que nós menos fazemos. Muitas vezes pedimos para os outros fazê-los por nós, né? Mas nós também podemos abençoar esse corpo que Deus nos emprestou por um tempo, né? E assim nós vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, aos nossos benfeitores espirituais que avalizaram estarmos aqui novamente num corpo físico para aprendermos a amar. Então vamos agradecer em prece, rogando a Ti, ó Jesus, que continue nos inspirando, nos assistindo nas condições que ainda nos encontramos, de filhos rebeldes ainda trazemos dentro de nós sentimentos que não coadunam com o amor. Auxilia-nos, ó Jesus, a trabalharmos em nós mesmos, vencendo as nossas imensas imperfeições, procurando, através do Seu exemplo de amor, a cada dia, a cada instante, junto dos nossos irmãos, vencermos o mal que ainda está em nós e assim sermos melhores a cada dia, fazermos o bem para que o bem se estabeleça em nós, nos conduzirmos diante de todos com amor, com serenidade, da mesma forma que queremos que os outros hajam conosco. Abençoa-nos, Senhor, o nosso trabalho íntimo de reeducação. Auxilia-nos a nos mantermos ligados ao Teu coração bondoso. Ajuda-nos a não nos afastarmos da Tua presença e assim nos conduzirmos diante do nosso Pai Celestial, seguindo-Te as Tuas pegadas. Que a Tua paz, Jesus, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, envolvendo-nos a todos com o Teu amor, e aos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em seus lares, ampara-os, abençoa-os, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.